Boa noite. Boa noite. Correndo. Boa noite, Letícia. Que bom ter você aqui. Soraya. Que delícia. E aí, vamos testar esse horário, né? Ver se vai ser melhor, ver se vai encaixar melhor na nossa rotina. Eu confesso, oi Jéssica, Fabiana, eu confesso que eu tô meio esbaforida. Acabei agora uma sessão, quase botei um cliente pra correr aqui. Falei, meu Deus, eu tenho live agora. E tchau, 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 Ero, querida. Então, vamos lá, né? Que a gente já avançou aí 4 minutinhos do nosso horário. E vamos andar? Vamos dar andamento a esses nossos 40 dias de crescimento, de descoberta, né? De mergulhar na nossa identidade, em descobrirmos quem nós somos, em fortalecer esse encontro da nossa consciência com quem de fato Deus planejou a gente para ser, quem Ele nos fez para ser. E eu tenho certeza que vai ser um caminhar e uma jornada que requer esforço, que requer dedicação. Cada uma, né, a Ero tá aqui falando que tá no intervalo do curso dela, cada uma dentro da sua circunstância, dos seus desafios, né, uma deve estar colocando comida no fogo, outra deve estar no trânsito, outra ainda no trabalho, cada uma na sua circunstância, na sua realidade, mas eu tenho certeza que todas colocando empenho, energia, esforço e decisão. É isso mesmo, decisão. Decisão de quê, Camila? De arrancar as máscaras que vinham nos impedindo de enxergar a nossa identidade, de enxergar quem nós somos, quem nós nascemos para ser, para fazermos aquilo que nós somos incapazes de fazer, de realizar, né? E de usufruirmos de todos os benefícios que merecemos viver ainda nessa terra. E essa jornada de 40 dias se propõe exatamente isso, né? Buscarmos luzes, sabedoria, discernimento, graça de Deus para enxergarmos melhor a nossa vida, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser forjado, aquilo que nós precisamos arrancar de uma vez por todas do nosso comportamento, da nossa mente, das nossas crenças. E nos decidirmos de forma mais veemente, mais forte, mais intensa, mais decidida, mais determinada a fazer o que tem que ser feito, né? Então, vamos lá para o nosso segundo dia do nosso devocional, que tem o título A Verdade Liberta. Gente, fala aí para mim, quem tá aqui, quem já fez o devocional Plenitude? Quem tem, né? Tá aqui comigo, ó. Quem tem o livro, quem tem o devocional e quem já fez, coloca aqui pra mim. Quem tem e quem já fez. E os 5 primeiros capítulos, né? Eles são muito de diagnóstico. Se você tem ele aí, ele é muito de diagnóstico. Ele vai trazer o quê? Consciência. É assim, vai ser a nossa primeira. Ótimo, Carla. Que bom, amiga. Mas então volta pro dia 2. Vamos fazer juntas? Não termina então, não. Vamos terminar juntas, tá bom? Serão 4 dias olhando e trazendo consciência para nossa consciência, né? Diagnóstico aqui, como é que tá a nossa vida. E o dia de hoje é para falar sobre a verdade. Olha só que interessante. Deixa eu botar meu óculos aqui. A verdade liberta. E antes da gente começar a falar sobre a verdade, vamos fazer uma oração, já que a gente está pedindo luzes e graças a Deus, e é um devocional, né, que a gente vai fazer agora. Então vamos pedir? Vamos pedir juntas, né?
Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui com todas essas mulheres maravilhosas, que nos vê, que me vê em primeira pessoa, né? Que me vê, que me ouve. Te adoro com profunda reverência e peço perdão pelos meus pecados e graças e luzes para fazer com fruto este tempo de oração, de reflexão, de meditação. E então vamos lá? A gente vai falar sobre a verdade, né? É isso mesmo. Por que, Camila? Por que a verdade liberta, né? Eu gosto muito de pensar na imagem de uma pessoa que vai ao médico e não conta a verdade, e não diz aonde dói, e não diz o que incomoda, né? E chega no médico e fala, não, tá tudo bem. É insano. A gente não consegue nem imaginar uma coisa dessa, né? A gente fala, não, é uma pessoa que não tá em sã consciência, não é verdade? E tão louco é quando nós tiramos a verdade da nossa vida e a gente não olha com atenção e com verdade para encarar aquilo que a gente precisa mudar, aqueles comportamentos disfuncionais, os nossos erros, os nossos pecados, e a gente vai deturpando a nossa imagem sobre nós mesmos. E a mentira, ela cega, não é verdade? Assim como a verdade liberta, a mentira, ela cega. E aí, olha que interessante que João, né? João, no capítulo 8, versículo 44, ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Né? Ele estava se referindo exatamente ao demônio. A gente começou a assistir lá em casa o filme da Brasil Paralelo, não sei se vocês já viram, já assistiram, coloquem aqui para mim, né? Vão conversando aqui comigo nesse momento. E A Oficina do Diabo, né? E ainda não terminei, eu falei, meu Deus do céu, um filme que tá dividido, fragmentado em 3 dias, né? Então hoje a gente termina de assistir o filme, mas tão interessante ver o quanto o diabo, ele é sutil, e ele sussurra, ele sugere, né? Ele traz sugestões ao nosso ouvido. Ele não vai lá e faz, né? Ele não vai lá e faz. Pois vale a pena, amiga, vale a pena. Oficina do Diabo, né? Ele sussurra, ele sugere, ele induz, ele não faz. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar e poderia refletir hoje, né, é exatamente sobre isso. Quantas coisas, quantos maus resultados a gente tem na nossa vida e que a gente delega a responsabilidade pro diabo, por exemplo, né? Ai, meu Deus, porque eu preciso, né, de uma oração mais intensa, eu preciso aqui de um, né, um óleo exorcizado, eu preciso de instrumentos, eu preciso de uma oração intensa, eu preciso de algo externo, né, para me livrar do mal. O mal existe? Existe. O diabo existe? Existe. Ele é presente cada dia mais. Cada dia mais presente, né? Haja vista todas as aberrações que a gente tem visto e acompanhado acontecerem no mundo. Mas ele não faz. Esse é o ponto. Ele não vai lá e faz. Os nossos resultados são o que são, estão como estão, por 2 motivos. Primeiro, pela nossa liberdade. Como é que a gente tem usado da nossa liberdade de agir certo, de tomar as decisões certas, de nos posicionarmos, de estarmos, né, em conexão íntima com Deus. E segundo, pela nossa falta de intimidade com Deus. Falta de intimidade com Deus. É aí que o demônio age, né? Se isso ruim aconteceu na minha vida, a responsabilidade é minha, não é de Deus, e muito menos do diabo, né? Ele pode sim eu posso sim ter aberto brechas, aberto portas
não é verdade? Ter jogado no time dele, como o João fala aqui, né? Quando a gente mente, a gente fala a própria língua. A gente fala a própria língua, existe conexão, existe legalidade. Eu tô abrindo as portas dos meus resultados, do meu comportamento, dos meus pensamentos, para que ele entre de forma mais efetiva. Então, a gente não pode, primeiro, tirar a nossa responsabilidade diante dos nossos resultados, né? O resultado que eu tenho é decorrente da minha responsabilidade. Eu fui responsável, eu criei esse resultado livremente, né? Usando esse dom maravilhoso que Deus me deu, que é a liberdade. E depois, porque se é um resultado ruim, é porque eu me afastei de Deus. E me afastando de Deus, eu escancaro a possibilidade. Eu me torno muito mais vulnerável, mais suscetível, né? No filme, A Oficina do Diabo, mostra exatamente isso. Quando não estamos próximas de Deus, em comunhão com Deus, em intimidade com Ele, a gente abre brechas para o inimigo sugerir muito mais ao nosso ouvido, né? Ele chega perto, ele se aproxima. E aí eu te pergunto, imagina quando a gente mente. Imagina quando a gente mente. Aí eu tô, de novo, jogando no mesmo time. É mentiroso e pai da mentira. Se eu tô mentindo, eu tô usando a ferramenta do diabo na minha vida. E talvez você esteja pensando aí, não, Camila, mas mentira? Não, eu não minto. Eu não minto de jeito nenhum. No máximo, meias verdades. Não existe meia verdade, não existe meia mentira. Ou você é honesto, verdadeiro, leal, né? Que não tem medo, inclusive de se posicionar, de mostrar o seu erro, de dizer, né, que errou, de dizer o que fez. Não existe meias verdades, gente. Não existe meias verdades. Não existe mentirinha boba. Ah, como assim, Camila, meia verdade? Sabe o que é meia verdade? É quando você tá atrasado, por exemplo, e você fala assim, estou chegando. Tá chegando nada. Tá descendo o elevador da sua casa. Ou nem saiu de casa, né? Então, é muito mais nobre, é muito mais genuíno, é muito mais verdadeiro. Caminho de Deus são caminhos opostos. Ou eu sou verdadeira, ou eu sou mentirosa. Ou eu tô andando no caminho de Deus, ou eu tô andando no caminho do demônio. É muito mais verdadeiro, mais coerente com quem nós nascemos, né, para ser, com a nossa identidade de filhos de Deus. Chegar e falar, olha, me enrolei toda. Me enrolei, me atrasei, não vou chegar a tempo, ou então ainda nem saí de casa, né? Então, não existem meias verdades. Ah, Camila, mas é só uma mentirinha boa. Sabe aquela mentirinha boa, né? Que nos tira, que nos livra, que nos safa? É mentira. Não existe também mentira boa, né? Igual tem muita gente que fala, inveja branca, né? Eu tive uma inveja branca. Gente, para com isso. A gente não pode nem brincar com isso. Inveja é ruim, inveja faz mal pra mim, em primeiro lugar, porque eu tô comunicando pro meu próprio cérebro que aquilo que é bom do outro me causa um sentimento ruim. Então eu tô fazendo o quê? Tô comunicando o quê? Que aquilo é ruim. E eu me afasto nesse momento daquela realidade. Então, a inveja ela é danosa em todas as instâncias. Neurologicamente, fisicamente, nos causa angústia. Não é verdade? Sentimentos ruins, sentimentos tóxicos. E é errado, e é pecado. Nos afasta, nos desconecta com Deus. Quando um casal briga, qual é a primeira coisa que acontece? Afastamento. Afasta a comunicação, falha a comunicação, existe ruptura. Ou fica sem falar, ou quando fala é de qualquer jeito, é com rispidez, não é verdade? Exatamente, a mentira e a desobediência é tudo que o mal gosta. O mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo pela mentira, pela desobediência, né? Pelo orgulho, a soberba.
E a mesma coisa acontece entre Deus e eu. Se eu peco, a primeira coisa que falha é a oração. O meu momento de diálogo, o meu momento de conexão. Eu me afasto. E aí eu vou deixando a oração, e aí, como eu falei mais cedo, o que acontece? Quando eu deixo de fazer oração, quando eu deixo de me conectar, de beber da fonte do meu Criador. Todo ser humano existe para transcendência, para eu me conectar, é onde eu me abasteço, é a fonte que eu descanso. Quando existe essa ruptura do pecado, o que acontece? Eu me desconecto com Deus. Desconectando com Deus, eu abro as portas para o demônio entrar. Né? Existe um termo que fala, as portas do inferno se abrem aqui. E a mentira é filha do diabo. A gente tem que ter pavor, a gente tem que ter pânico da mentira, né? Mas vamos lá, que mais? Quais são as outras formas de mentira, as outras caras da mentira? Os exageros, por exemplo. Você vai contar uma história que foi muito legal, mas aí você exagera. Aí você joga confetes. Aí você, né, acrescenta um pouquinho. Ah, mas é só para ilustrar. É só para ilustrar, é só para dar o tom, é só para elas entenderem melhor. Exagero é mentira. Camila, mas é tão sutil, que exagero falar que o exagero é mentira, né? Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Se eu tenho que contar uma história, eu conto como aconteceu. Se eu tô atrasada, eu digo aonde eu estou. E nos habituarmos a vivermos sempre na verdade. A verdade nua e crua. A verdade por mais que doa. Por quê, Camila? Porque a verdade vos fará livres. É só a verdade que liberta. Uma pessoa mentirosa, ela carrega um fardo. Ela carrega um peso. É uma pessoa que está sempre pesada. Ela está sempre pesada. Primeiro porque, quanto mais ela mente, mais ela mesma acredita nas suas mentiras, né? Tem até um ditado que diz que uma verdade dita muitas vezes, ela se torna verdade. Ela não se torna verdade, tá, gente? Isso é hipocrisia. Isso é uma mentira. Ela não se torna uma verdade, mas a gente de fato se convence daquilo. E por que a gente se convence? Porque a mentira ofusca a nossa visão sobre nós mesmos, sobre a realidade, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias e sobre o amor de Deus na minha vida. O pecado ofusca a nossa visão. Ele acaba, ele ofusca, né? É como um óculos embaçado e eu não consigo enxergar direito. E por não enxergar direito, eu não consigo ver aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso ser melhor. E é uma pessoa que não anda na verdade, né? Outra forma de mentira são as diminuições. Assim como os exageros, tem as diminuições. Ainda tem gente que chama isso de humildade. Ainda tem gente que chama isso de humildade. Apoucamento. Que mentira. Que mentira. Que mentira, né? Mesmo, mentira, né? Então, humildade, Santa Teresa dizia, né? Humildade é a verdade. E a verdade nos liberta. Então, o quanto nós precisamos fomentar dentro da gente esse desejo ardente de vivermos na verdade, de buscarmos a verdade, de nos mantermos na verdade. Então, Camila, aquilo que eu escondo, aquilo que eu diminuo, também é uma mentira? É. Que tal você falar exatamente a realidade? Exatamente a verdade que nos aproxima de Deus, que manifesta a presença dele na nossa vida. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa de uma só peça, né? Então, não chama de humildade aquilo que você omite, aquilo que você diminui, aquilo que você, né? Se você tem um dom, um talento, isso é dom dado por Deus, imerecidamente. Então, se alguém te elogia, agradeça. Agradeça. A gratidão é verdade. É reconhecer o quê?
que de fato eu tenho esse dom e olha como eu sou uma filha amada e predileta de Deus. É verdade que eu fiz esse trabalho espetacular, é verdade que eu fiz esse bolo maravilhoso, né? Caramba, olha só, né? É uma pessoa que humilde, ele reconhece que tudo é graça de Deus na vida dele. Que tudo é graça de Deus. Uma outra manifestação da mentira, né, são os sofismas. É esse jeitinho que induz ao erro, esse jeitinho de falar, né, que induz ao erro, que induz a fofoca, que a maledicência, que muda o sentido. Sofisma, mentira, mentira, aliada, ó, jogando o mesmo jogo do diabo. Outra forma, as justificativas, gente. Ou a repulsa que a gente tem que ter das justificativas, né? Das historinhas, das desculpinhas esfarrapadas. Que o seu sim seja sim. Se você errou, vai lá, pede perdão, retifica, muda e aprende, acabou. Agora não fica se justificando. É que, gente, quer um bom exercício, um bom treino? Eu vou falar do que eu vivo, tá? Do que eu aprendi há muitos anos atrás e até hoje minha consciência acusa quando a minha boca tenta falar o é que. Eu bani da minha vida. Bani de uma vez por todas da minha vida. Por quê? Porque o é que vem uma justificativa. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Me enrolei, me enrosquei, fui arrogante, me desculpa, fui grosseiro, né? Sei lá. Mas não se justifica, não se justifica. As justificativas também nos afastam, né? Desse dom precioso que é a liberdade e a verdade, o caminho do bem de conexão com Deus. E por que, Camila? Né? Então a gente falou aqui sobre tudo o que é mentira, certo? Isso tudo é mentira. E de onde entrou a mentira? Como é que começou a mentira? A mentira, então, ela começou lá na nossa infância. Por isso que a gente tem até que tomar cuidado, né? Criança mente, a idade da razão é aos 7 anos, aproximadamente. 6 anos e meio, aos 8 anos, é quando a razão da criança tá sendo forjada, tá sendo formada. Que ela já consegue distinguir o bem do mal, o certo do errado, o que pode do que não pode, o que é bom do que não é, né? Até essa idade, então, Catarina, minha pequenininha de 3 anos, ela mente? Não. Por quê? Porque ela não tem a consciência formada, ela não tem clareza e ela ainda não tem a formação sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Todos os dias a gente ensina, para que na idade da razão ela consiga fazer essa distinção por ela mesma, ok? Então, lá na nossa infância, a gente mente. Né? Quando a criança chega perto, então a Catarina chega perto de mim e fala assim: mamãe, olha, eu bato aqui em você. Ela tá mentindo? Não, ela tá manifestando uma visão dela de que em cima do banco ela chega até aqui. E eu poderia dar vários outros exemplos, né? O ponto é que na infância nós aprendemos a mentir. Pra quê? Pra mostrarmos que somos mais altas, que somos mais fortes, que somos mais bonitas, que somos mais corajosas, mais estudiosas. E aí a gente foi, né? Aumentando um pouquinho ali, diminuindo um pouquinho ali, para ter menos punição, para ter menos rejeição, né? Briga, confusão. Então a gente mentia aqui para enganar, para ocultar, para omitir. A gente mentia um pouquinho aqui para enaltecer, né? Deixa eu falar aqui pro meu pai que eu fui a primeira da turma. Mas você não foi a primeira da turma? Ai, mas isso vai deixar ele feliz. Tem um bom motivo, né? Então, desde pequenininhas, nós fomos desenvolvendo as estratégias, utilizando dessa ferramenta, vamos dizer assim. Até travei aqui, porque ela não é uma ferramenta, porque ela não é boa, né? Mas ela foi aliada, vamos dizer assim, ela foi para vivermos, né, para vendermos essa imagem que gostaríamos de vender para as pessoas, para os nossos pais, para as outras pessoas, e que nós fomos nos convencendo.
dessas mentiras que nós mesmos íamos contando. O ponto é que nós não somos mais crianças, nós não temos mais 3 anos, então a gente não precisa ter a mentira como aliada. A gente não precisa mais usar essa aliada do inimigo a benefício pessoal. A gente não precisa. Por quê? Porque ela adultera o nosso caráter. Ela mancha a nossa identidade. Ela nos afasta do nosso propósito, né? E nos impede de reconhecer os nossos erros, que é isso que a gente está buscando nesses 2 dias até então de live, né? Reconhecer os nossos erros, reconhecer como anda a nossa vida, reconhecer com verdade, com coragem e com a humildade necessária tudo aquilo que a gente precisa viver e ser aqui na Terra, né? Então, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Que sejamos homens e mulheres de uma só peça, né? Eu gosto muito de pensar como aqueles móveis, né? Uma cômoda que você olha e tem ali várias gavetas, né? Então, a gente não tem que ter gavetas na nossa vida. A gente tem que ser uma só, né? E a Camila é uma só peça. Assim como ela fala, ela age, ela se porta, ela se veste, ela vive, ela pensa, uma só pessoa. E não de acordo com as circunstâncias, e não de acordo com a conveniência, de acordo com o ambiente que ela está inserida, né? Então, quando vai para a igreja, ela se porta assim, ela pensa assim, ela age assim. Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é falsidade, isso é incoerência, isso é escândalo e contra-testemunho. Quantas pessoas se afastam de Deus, da fé, por verem a incoerência na vida das outras pessoas, por verem que a coisa não bate, né? Oh, mas no trabalho é assim, em casa é assim, na festa é assado. Na igreja é desse jeito, no trabalho tá lá fazendo fofoca, não sei o quê. Né? Tá passando a perna no outro, tá fazendo fofoca, tá falando mentira, tá roubando. Roubando o quê? A fama, a dignidade do outro, passando a perna, mentindo. Então, que nós não sejamos essas pessoas, né? Com a raiz da mentira para evitar a punição? Como assim, amiga? Não entendi. A raiz da mentira é o próprio demônio, né? Ele é o pai da mentira. Não existe nada, meias mentiras, sofismas, exageros, nada que não esteja atrelado a essas sugestões do mal na nossa vida. Essa é a raiz da mentira, né? Por mais que a intenção seja boa, deixa eu me esquivar aqui, deixa eu me livrar daqui, me livrar da punição, né? Me livrar aqui da punição. Que punição? Deixa eu mentir aqui pro policial que me parou, né? Para eu evitar uma multa, por exemplo. Que eu seja verdadeira, que eu diga o que tem que ser dito, com heroicidade, com valentia, com ousadia. Qual virtude? A verdade, a audácia, né? Isso que eu acabei de falar. Esse sentido de ser heróico. Muitas vezes a gente tem que ter uma valentia, né? Uma verdade valente, uma verdade heróica sobre nossa conduta, os nossos erros, né? Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente fez, que a gente cometeu. Então, por isso que eu digo, né? Não existe uma mentira boa. Ah, mas era pra me livrar da multa. Ah, mas era não sei o quê. Não, você fez o erro. Então, você merece levar uma multa. Isso é a verdade. Uma verdade heróica, valente. É esse o caminho. Não existe meio caminho. Não dá para andar de mãos dadas com o diabo, de mãos dadas com Deus. Tudo é posicionamento. Qual é o caminho que eu decido? Ah, tá. A raiz é o que tá por trás, né? É o orgulho, é o medo, a prepotência. É isso mesmo. É isso mesmo. A arrogância, né? Então, a soberba faz a gente exagerar. A vaidade faz a gente exagerar. E aí eu minto por vaidade. Eu minto por covardia, né? Eu não.
Mas a pessoa, né, ela mente por covardia, porque não é heróica, né, para assumir o erro. Ela mente por covardia, ela mente por arrogância, por orgulho. Ela mente, ela se justifica. É o orgulho que faz a gente se justificar, né, e nos afastarmos da verdade. Então, qual é o exercício de hoje, né? Sabendo o que é a mentira, a quem ela está atrelada, a raiz dela, né? A origem dela, quando começou, os prejuízos dela, as várias facetas da mentira. E a gente poderia falar muito mais coisas, né? Então isso, que a gente seja de uma só peça, coerentes, que eu viva como eu acredito, que eu me porte, que eu ande, que eu me vista, que eu fale, que eu haja, e se não der certo, e se eu errar, eu retifico, eu peço perdão, eu me confesso, não é verdade? Camila, já menti demais, meu Deus, né? Porque ou eu exagerei, ou eu diminuí, ou eu falei meias verdades, eu achei que era boa, uma verdade boa, ou eu, né, vivi aqui por sofismas, por justificativas, e ok, né? E se hoje você se propuser, e é isso que eu te proponho, me proponho, né? Pegar um papel e anotar aonde é que eu tava mentindo tanto, aonde é que eu tava andando de mãos dadas com a mentira, aonde é que eu tava me justificando demais, né? Enfim, onde é que eu tava mentindo? Pra quem que eu menti? E aí pensar, eu consigo retificar? Eu consigo ir lá e corrigir? Né? Então vai ter coisas que eu vou consertar. Eu vou chegar, vou chamar minha amiga e vou falar, olha, sabe aquilo que eu te falei? Não era daquele jeito, né? Então me desculpe, eu errei, eu menti, eu enganei, tal coisa. Vão ter casos, né, que a gente não vai conseguir fazer essa né, retificação pessoal, vamos dizer assim. Então a gente tem a confissão e o desejo, o propósito bem firme e decidido de não ser mais conivente com a mentira, de não ser mais, né, conivente. Eu não vou mais permitir, eu vou ter repulsa, eu vou ter né, como é que fala? Ai, me fugiu a palavra, né? Mas repulsa. Eu vou me afastar de tudo aquilo que me leva a mentir, das minhas próprias mentiras. E pedir isso a Deus, né? Pedir isso a Deus. Se o diabo é o pai da aversão. Isso, obrigada, amiga. Ter aversão, né? Se o diabo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. Né? Então a gente precisa pedir essa graça de Deus, essa ajuda de Deus, né? Senhor, eu tava mentindo muito, né? Então coloque em mim um coração verdadeiro, uma mente verdadeira, sentimentos verdadeiros, transforma isso que estava errado, equivocado, danoso, prejudicial. E a confissão, né? Então listar hoje como tarefa vai ser listar e confessar e pedir perdão e retificar e mudar e ter essa aversão e um novo posicionamento de verdade. Então vamos terminar a nossa live? Vamos terminar o nosso dia de hoje fazendo uma oração bonita, né? Que diz assim, então: Pai, eu hoje abro a minha boca para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir. Isso é posicionamento. Né? Isso é posicionamento. Hoje eu me posiciono, Deus. Hoje eu me posiciono, Pai. E confesso diante do Senhor todas as mentiras que eu vinha vivendo. Né? Porque eu me arrependo. E manifesta essa dor. Né? A confissão ela só é válida se existe dor, se existe contrição, arrependimento verdadeiro e profundo. Não adianta a gente abrir a boca pedindo perdão e se confessar de algo que, não, mas estava bom. Mas era conveniente, né? E ainda agarrar o pecado aqui, agarrar, né, a justificativa aqui, não vale a pena, né? Então, isso, né? Senhor, que eu me arrependa, né? Que eu me arrependa verdadeiramente. E traga a sua cabeça agora, traga a sua memória agora, todas essas ocasiões de mentira, todas as mentiras que você
pensou, relacionou. E essa decisão, né, que você hoje sai daqui decidida, que a partir de hoje, Senhor, nesse dia, né, nesse dia 29, eu firmo esse compromisso com o Senhor de que nunca mais vou usar a mentira na minha vida. Eu decido que a minha boca, as minhas ações, as minhas escolhas serão sempre pela verdade a partir de hoje. Pois eu entendi que a verdade é o único caminho para aprender e ser transformado e me manter conectado a Ti e Te agradando. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu trouxe o diabo para a minha vida. E eu clamo que os Teus anjos estejam fechando agora todas as brechas espirituais que eu abri com os meus pecados, com as minhas mentiras que eu falei. E que o sangue de Cristo derramado na cruz lave agora a minha boca, a minha família e tudo que leva o meu nome, blindando-me como um filho obediente, que ama e que teme ao Senhor. Eu não abrirei mais mão de caminhar nos Teus caminhos. Eu te amo, Jesus, obrigada pelo Teu perdão e me faça verdadeira, honesta, justa, leal. Amém? Amém. Muito bom? Então, olha só, vamos ser corrente do bem? Vamos ser corrente do bem? Vamos tirar um print dessa live aqui e vamos compartilhar com as pessoas uma frase de impacto, algo que fez sentido. Se fez sentido, se foi bom, se o seu coração estiver aberto para isso, se você se sentir à vontade, né? E amanhã, traga uma amiga, traga alguém. Olha, 9 pessoas, 10 pessoas foi a média da nossa live. Que amanhã sejamos 20. Vamos colocar essa meta? Que a gente traga mais uma pessoa para aproximar de Deus, para ouvir uma palavra, para aquecer o coração, para retificar a nossa rota e fazer de verdade, com tudo aquilo que a gente pode, esse ano, o ano novo, o algo novo na nossa vida. Combinado? Um beijo, gente. Que alegria ter vocês aqui. Que alegria. Carla, Fernanda, Soraya, Lu, Letícia. Obrigada, viu? Pela companhia de vocês. Um beijo. Fábio, amigo. Isso mesmo. Coragem para ser sempre verdadeiro. É isso mesmo. E Deus é bom pagador. Ele honra os que honram a Ele, né? Então, um beijo, Bela. Beijo, Bruna. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus.